Turminha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Vamos fazer agora a nossa aulinha de matemática de hoje? Bom, criançada, nessa aulinha de hoje nós vamos fazer uma revisão dos conteúdos que a gente aprendeu durante essa semana e também nós vamos brincar para exercitar esses conteúdos. Então, nós vamos primeiro voltar na nossa apostilinha, reler, repensar sobre o que a gente aprendeu e depois eu vou ensinar para vocês algumas sugestões de brincadeiras para colocar esse conteúdo em prática, tá bom? Lembra que a gente sempre fala? Tira o conteúdo só da apostila e coloca na nossa vida. Então, nós vamos tirar o que a gente aprendeu e colocar na brincadeira, combinado? Então, vamos lá, vamos voltar lá na nossa apostilinha de matemática. Nós começamos o módulo 13, né? Que ele começava lá na página 28. Então, olha só. No primeiro momento, na primeira aula, nós falamos sobre agrupamentos de número. Então, a gente percebeu que agrupar os números são dividi-los, colocá-los em grupo. Então, eu posso trabalhar o meu número colocando ele em grupos de 2, em grupos de 3, em grupos de 5, em grupos de 6, em grupos de 10, que recebe o nome de dezena, em grupos de 12, que recebe o nome de dúzia. Agrupar é, então, dividir os números e organizar eles em grupos, tá bom? Como a gente fez, então, com a família que está acompanhando a gente nesse módulo, né? Eles eram 4 pessoas e a gente dividiu em 2 grupos. Podemos dividir em grupos de adultos, né? Vai ficar o pai e a mãe nesse grupo e as 2 crianças nesse grupo. Poderíamos dividir, então, em grupos de meninos e meninas, o pai e o filho neste grupo, a mamãe com a filha neste grupo. Então, a gente tem várias formas e vários critérios de agrupar, tá bom? Dando continuidade lá na página 30 e 31, a mamãe apresentou para nós os números pares. Então, a gente já começou a falar de par ou ímpar, né, criançada? Então, quando a gente falou o número par, a gente percebeu que o número par é aquele número que eu consigo agrupar de 2 em 2 e não vai sobrar ninguém. Então, se eu peguei um número, por exemplo, 10, consegui fazer parzinhos de 2 em 2 e não sobrou ninguém sozinho, este número é um número par. Então, a mamãe ensinou isso pra gente lá na página 32, 30 e 31. Lá na página 32 e 33, nós vimos os números ímpares. E lá no número ímpar a gente percebeu, então, o papai contou pra gente que se a gente agrupar um número de 2 em 2 e sobrar um sozinho, esse número é ímpar. Então, sempre que eu agrupar e sobrar um sozinho, eu estou falando de um número ímpar. Então, a gente já aprendeu o critério de par e ímpar. Depois, lá na página 34 e 35, a gente aprendeu a fazer exercícios sobre isso. E nós vimos, então, que a gente poderia usar a estratégia de fazer bolinhas e agrupar de 2 em 2, fazer palitinhos e agrupar de 2 em 2, e aí a gente observava. Se sobrar um sozinho, é um número ímpar. Se não sobrar ninguém sozinho, é um número par. Então, colocamos o conceito em prática. Já aqui na página 35, nós aprendemos a observar o número. E aí, a gente percebeu que todos os números terminados em 1, 3, 5, 7, 9 são ímpares. E todos os números terminados em 0, 2, 4, 6, 8 são números pares. Então, olha só, se a gente tiver lá um número bem grande, um número bem pequeno, vamos começar do pequeno. Um número pequeno, 8. Eu já vi que o 8 é par, eu já agrupei, já desenhei as 8 bolinhas. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já agrupei elas e vi que o 8 é par. Então agora eu
tenho um número maior, por exemplo, 21. Eu vou olhar só o último número. Terminou em 1, então eu já sei que os números terminados em 1, 3, 5, 7, 9 são números ímpares, então eu vou olhar só o último número. Não preciso desenhar 21 bolinhas e agrupar 21 bolinhas para perceber que vai sobrar 1. Ah, eu tenho um número maior ainda agora, olha só. 132. Eu olho só o último número. E eu já sei que o último número é 2, ó. 132 terminou em 2. E quando termina em 2, 4, 6, 8 e 0, é um número par. Então, 132 é um número par. Ai, vou tentar um número maior ainda. 1225. 1225. Como eu vou desenhar 1225 bolinha, tia? Tá, ó, maluca? Não precisa, é só olhar o último número. Se ele terminou em 5, a gente lembra o 5 é quem? 1, 3, 5, 7, 9 são ímpar, então esse número grandão que terminou em 5 é um número ímpar. Então a gente aprendeu a relacionar os números, a ordem dos números, para saber então que é só observar o último número e identificar se aquele número grandão é par ou ímpar, tá bom? E depois, lá na página 36 e 37, nós encerramos as atividades da semana falando sobre a dúzia. Então, foi um novo agrupamento que a gente aprendeu com 12 elementos e ele sempre recebe o nome de dúzia. Então, sempre que estiver 12, vai se chamar uma dúzia. E sempre que eu falar dúzia, eu estou falando de 12 elementos. Tá bom, criançada? Esse foi o resumo da nossa semana e agora eu vou ensinar para vocês umas dicas para exercitar o par ou ímpar, tá bom? A primeira dica é o seguinte, vocês podem usar botões, tampinhas de garrafa, palitinho, e aí a mamãe, o papai aí que tá te ajudando na atividade vai te entregar essa quantidade de palitos. Então eu vou separar aqui, ó, e entrega para a criança esses palitos. A criança vai primeiro contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, eu recebi 10 palitos. Então, agora eu vou agrupar de 2 em 2 aqui na minha mesa para saber se é um número par ou se é um número ímpar. Olha só, agrupei de 2 em 2. Não sobrou ninguém, então é um número par. Então, vocês podem brincar de agrupar com botões, tampa de garrafa, com palito, tá bom? A segunda dica, então, é o seguinte, o ditado do número. Então, agora a mamãe não vai dar para vocês mais uma coisa física concreta. Ela vai falar assim, ó, o número é... É importante agora, gente, nessa atividade, pensar em números menores que a criança vai desenhar. Então, a mamãe vai falar, o número é 20. A criança vai desenhar as 20 bolinhas. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. E agrupar de 2 em 2. Consegui agrupar todas elas. Então, mamãe, 20 é par, porque não sobrou ninguém. Agrupei todo mundo, então é um número par. Agora, você faça com o número 15. Agora, com o número 11. Então, vai ser um ditado para você desenhar e agrupar, tá bom? A terceira sugestão é brincar com as mãozinhas. Parece pedra, papel, tesoura, jockey-pô que a gente sempre joga. Mas aí vocês vão fazer ímpar, par. Ah, deu 5. Vamos lembrar. O 5 é da família do ímpar, mas ensina a criança a conferir aquela malícia que a gente tem sempre quando é criança assim. Ímpar, par, ímpar, par, ímpar. Ah, deu ímpar, então 5 é ímpar. Vamos de novo. Ímpar, par.
Agora deu 10, vamos conferir. Ímpar, par, ímpar, par, ímpar, par, ímpar, par, ímpar, par. É muito importante que a criança faça essa atividade, por mais simples que ela seja, para associar que eu começo no 1 e o 1 é ímpar, para associar a ordem que eu vou contar. Essa atividade ajuda a gente um bom tempo durante a vida até conseguir compreender de fato para o ímpar. E a quarta e última sugestão é um jogo de pular. Aí vocês podem fazer no espaço aberto, de repente cansamos das atividades, vamos lá fora no quintal brincar? Então vocês vão desenhar no chão assim, ó. Pode desenhar de giz, pode colar fita, pode colocar chinelo. O importante é ter 4 marcações de cada lado e o círculo no meio. E o jogo começa assim: a criança aqui, a mamãe, o papai e a vovó aqui. Aí vocês vão tirar par ou ímpar. Ah, eu escolhi ímpar, a mamãe escolheu par. Deu o número 3, eu ganhei. Nós jogamos o dedinho e deu 3, eu ganhei. Então eu avanço uma casinha, a mamãe fica onde está. Ah, jogamos de novo, eu escolhi par e a mamãe escolheu ímpar. Agora a mamãe ganhou, a mamãe avança uma casinha. Ah, a criança ganhou no próximo, avança uma casinha. Então vai ganhando e avançando a casinha, pulando, até chegar no círculo do meio de quem é o campeão da brincadeira, tá bom? Então espero que vocês brinquem um pouquinho, se divirtam, já vai ajudar a associar então as informações das atividades dessa semana. Terminamos a nossa aulinha de hoje. Beijo para vocês, até a próxima aulinha. Tchau, tchau!